Graça e paz, bom dia, ansiosa, seja todas muito bem-vinda com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que será mais um vídeo transformador para tua vida, para tua casa, para o teu coração. Amém? Hoje o nosso tema é curada para curar. Por quê? Porque talvez estou falando com mulheres que carregam dores, mas ao mesmo tempo elas sentem e sabem que têm um chamado. Amém? Glória a Jesus. Então é com você que eu quero falar hoje. Eu estou hoje com uma convidada especial, uma preciosa do Senhor, no qual vai estar aqui conosco, falando, comentando sobre esse maravilhoso tema que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Jesus. Dessas internet, devido a algumas coisinhas aqui, mas vai dar certo em nome de Jesus. Glória a Glória a Deus. Jesus! Eu Paz, não tô... Senhor. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Você tá Glória a vendo Deus. meu rosto? Sim, sim. Dá Estou, pra tudo ver bem? sim? Dá Menina, a sim. última live não me viram. Nós passamos a live inteirinha, sem eu conseguir ver ela e sem ela conseguir Meu ver eu. Deus. E eu tava com um probleminha aqui e eu comecei a live, eu tive que interromper e Para começar de poder. novo. É uma benção, né? É uma benção. Sim, é verdade. Deixa eu só Se levantar aqui um apresenta, pouquinho. para a gente iniciar, se apresenta para mim, fala teu nome, tua idade, de onde Glória a você é. Deus. Eu sou Carla, né? Glória a Jesus. Eu tenho 40 anos, né? Uma vida cristã aí com vários testemunhos para a glória de Deus. Sou casada. Glória a Jesus. Sou aqui de uma pessoa na Paraíba. Não sei se você conhece, né? Mas louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, né? E é um prazer, né? Estar com você nessa manhã, né? Para falar um pouco também sobre fé, né? Que a fé a gente sabe que move todas as coisas, né? Então, eu creio que todas as coisas nessa manhã que Deus irá ministrar sobre aos nossos corações é tudo direcionado por Deus e Deus tem feito grandes coisas. Então, gratidão a Deus pelo convite, né? Depois de muito tempo, depois de muita a gente tentar, a gente conseguiu aí marcar essa live para a glória do nome do Senhor. E um tema forte, né? Que você me passou e que a gente está precisando muito hoje em dia, né? Que realmente as pessoas sejam curadas. E a gente, quando fala de cura, muitas das vezes as pessoas olham e pensam que isso é uma cura física, mas a gente vai muito mais além, entende que a cura tem que ser de dentro para fora, né? O emocional em si tem que estar tudo curado no seu devido lugar. Glória a Jesus. Amém. Viu? Carla, você é pastora, é Sim, terapeuta? sim, sou pastora, né? Sou responsável por casais também, em nome de Jesus, fazendo trabalho de acompanhamento com os casais e também aconselhamento, acompanhamento, tudo a gente faz juntamente com tudo base bíblica, né? A gente tudo tendo com o direcionamento de Deus, né? Tô terminando o curso de terapia também com base cristã, né? Que é um marco aí, um fundamental que a gente precisa trabalhar muito hoje em dia, porque, Ana, eu vejo ainda e entendo que ainda há muito como é que eu posso dizer? Esse tabu ainda tem que ser quebrado, né? A gente vive nos dias que tudo o pessoal precisa espiritualizar, tudo espiritualiza tudo, e a gente tem que entender que não é isso. A gente tem que entender que nós terapeutas, como você também, glória a Jesus, fazemos um trabalho como qualquer outro, instruído por Deus, certo? É uma profissão qualquer, a gente tem que quebrar esse tabu de quem faz terapia é louco, que quem faz terapia é porque... Não, porque tudo a gente tem base bíblica. Então, estou terminando, né, para a glória de Deus, aí um sonho que eu posso dizer a você que eu me encontrei. Eu acho que era o que faltava, né, para me encaixar, assim. Eu me auto-vi, me autoconheci fazendo terapia, né, até o curso. E é muito lindo, né, para a glória de Deus, a gente poder curar, ajudar pessoas a ser curadas, né, Ana? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Você é de Paraíba? Sim, João Pessoa, Paraíba, né, Olha, de uma onde o pessoa. sol nasce primeiro, né? Eu acredito que você está vendo a luz do sol aqui, né? E não são nem 9 horas da manhã ainda. Nossa, olha só que maravilha. Você já veio para Londrina? Não, nunca fui. Tem vontade de conhecer? Assim, falando por mim, eu sou daquelas, né, que saía conhecendo o mundão afora, assim, Deus mandando a gente ir, a gente vai, né? Porque
Eu acredito que até isso, né, Ana, onde a gente passa falando do amor de Deus, as pessoas sendo tocadas é o mais importante. É o mais importante. É Então, sim. tá. É sobre isso, né? A terapia, ela é um Você, remédio, né? Ela nos sim, cura para que a gente possa curar, né? E o nosso isso. tema vai ser sobre isso, que é curada para curar. Porque nós, como terapeuta cristã, no meu caso, eu sou mentora de mulheres, psicanalista, clínica, a gente, querendo ou não, a cura acontece Sim, repetidamente, diariamente, né? com De certeza. dentro para fora, né? E a gente daí transborda, né? Dessa Sim, sim, cura, dessa paz, dessa com compreensão, certeza. né? De tudo isso que faz parte do nosso processo. E É hoje verdade. é com essas mulheres que nós vamos falar. Essas mulheres que muitas vezes estão com dores, sentem essas dores, né? Mas ao mesmo Sim, tempo, elas sabem e têm a certeza que existe é, um propósito, existe um glória a chamado Deus. dentro dela, né? E mesmo em meio a dores, elas estão caminhando rumo ao propósito que Deus tem, né? Vamos Sim, iniciar então com uma oração antes de a gente começar para esse tema tão maravilhoso, tão amém. abençoador, que eu creio que vai restaurar, É transformar. sim, Eu vou deixar gravado para as outras meninas conseguirem ver no tempo delas, né? Porque é um horário meio complicado, é um horário que eu sei que muitas estão saindo para trabalhar. Então, isso. antes da gente iniciarmos, você quer iniciar com a oração? Sim, sim, tudo bem. Pode fazer. Vamos. Senhor soberano eterno Deus, amado Pai, nesta manhã, Deus, entramos, aleluia, na tua santa presença para glorificar, exaltar e bendizer o teu santo nome. Deus, estamos aqui juntamente, eu e Ana, Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome, Deus, para transmitir, Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, nessa manhã, que o Senhor venha ter o controle, aleluia, de cada palavra dita, de cada palavra ministrada, que seja tudo para a honra e glória do teu nome, Deus, que o Senhor venha a descer como grande nessa live, para a honra do teu nome, e que pessoas venham ser, Pai, curadas e venham a entender nesse momento que não estão só. Que, aleluia, o momento, Deus, aleluia, ainda é propício a se abrir, a conversar, a procurar, Deus, pessoas que podem ajudar, instruídas por Ti, Espírito Santo da verdade. Então, nesta manhã, que cada ministração neste lugar, Pai, seja para a honra e glória do Teu nome, que continua conosco durante toda essa live, durante todo o dia, que assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Até porque Deus não desperdiça dor, ele transforma em propósito, né? Sim, sim, E com aí, certeza. É verdade. e hoje nós encontramos, não só na profissão como terapeuta, mas no nosso dia a dia, no ministério, Sim, né? A gente encontra muitas mulheres feridas emocionalmente, isso. muitas mulheres cansadas, né? E até mesmo sem direção, às vezes até ajudando todo mundo, né? Mas por dentro ela está quebrada, né? E se Sim. você é uma dessas mulheres, então hoje abra o teu ouvido, porque o Senhor vai falar contigo nessa manhã. Isso. Porque Deus é muito poderoso, Ele é glorioso, Ele é grandioso para trazer essa cura que muitas das vezes a gente esconde, né? A gente finge que tá tudo bem, né? Verdade. E assim como eu, diversas mulheres, mesmo diante a tantos desafios, há tantos obstáculos, há tantas feridas, há tantas cicatrizes, né? Sim. Estão percorrendo, né? Estão caminhando no propósito que Deus tem. E aí, Carla, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essas mulheres que você lidar no dia a dia, sobre o que, quando você escuta sobre curada para curar, o que que vem na sua mente? O que que você pensa? Ana, eu posso dizer a você que ao longo da minha jornada, né, eu acabei esquecendo também de falar que eu sou mentora de mulheres também. Tenho um Hum, trabalho aí com mulheres e já chegou até os meus ouvidos, né, mulheres com dizer que estavam com demônios porque tinha vontade de não ir mais à casa do Senhor, porque não aguentava mais o casamento. Então a gente vê pessoas hoje em dia, Ana, dentro da casa do Senhor e doentes, né? E quando a gente fala de doença, é justamente isso aí.
Então, assim, um dia eu fui uma dessas mulheres. Um dia, né, eu fui algo para o mundo, eu era um plano frustrado, eu era um projeto que não valia. Então, assim, o Senhor, aprove o Senhor, né, ter me achado, me agraciado com a sua presença e ter me transformado na pessoa que eu sou hoje, né? Então, hoje em dia não é diferente. A gente vive dias que a gente chega na casa do Senhor, as pessoas estão com ansiedade, com depressão, e muitas das vezes, de tanto espiritualizar as coisas, elas preferem se fechar, preferem viver naquele mundo, se afastar, então viver oprimida por algo que a gente sabe que não é, aleluia, não é demônio, como todo mundo fala. E deixando bem claro aqui, gente, eu não estou tirando a autoridade de Deus, não, eu não estou tirando a autoridade do Espírito Santo, não, mas eu estou aqui para dizer a você que o que você está sentindo, né, é normal, acontece. Quem quer sentir? Ninguém. Mas todos estão sujeitos. Então, por isso que Deus e a gente vê, Viana, hoje em dia, um tempo onde Deus tem levantado mulheres como eu, como você, em Amém. meio a uma diversidade de mulheres, Deus tem levantado você, tem me levantado. Então, a gente se autoanalisa e a gente diz assim, nossa, é a mão de Deus que faz. É. Porque outra hora, Ana, eu fui uma pessoa que não tive uma família baseada nas escrituras. Eu não fui uma criança que eu tive uma família com base sólida. Não, ao contrário, Ana, eu tinha tudo para dar errado. Eu fui abusada de várias formas que você possa imaginar. Eu acredito que hoje não era para eu estar aqui, mas prove ao Senhor, né, eu ter me permitido e eu ter ido atrás daquilo que podia mudar a minha vida. E essa mudança é como você falou, é dia após dia. Então a importância da constância, né? E não estou aqui para testemunhar, mas a presença de Deus parece que eu estou sentindo um vento aqui no, em nosso meio, porque quando a gente começa a falar de Deus, é tão gostoso que a hora passa, tudo passa. Então, assim, Ana, eu fui abusada de várias formas que você possa imaginar. Então, hoje, né, eu tenho um casamento sólido, tenho uma família sólida, eu posso transmitir para os meus filhos, para outras pessoas, aquilo que Deus fez na minha vida. Então, hoje, eu buscar o autoconhecimento, o conhecer para ajudar outras pessoas, Ana, isso para mim é surreal, super faz diferença. E eu posso dizer com convicção, você sem hipocrisia nenhuma. Você pode ter certeza. Ana, eu não pensei em exercer a terapia por, por dinheiro, né? E sim, assim, eu disse, Senhor, eu preciso, do jeito que eu fui alcançada, eu preciso é, é, alcançar outras vidas. Então, assim, por isso que eu disse a você, né, que foi um marco, foi um divisor de águas para mim, começar a cursar terapia, para poder entender. E hoje, Ana, eu vejo muitas coisas com outros olhos. Eu posso olhar para as pessoas e dizer assim, meu Deus, aquilo ali é bem aquilo que um dia eu passei, mas hoje eu tenho um olhar diferente. Antes a gente não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Hoje alguém estiver passando por algum problema, eu vou falar com a Ana. Eu sei que ela pode me ajudar. Aí eu vou falar com o Carlos, eu sei que ela pode me ajudar. Antes a gente não tinha esse apoio, né? Então assim, hoje eu tenho uma vida, eu costumo dizer, né, Ana, que eu sou rica de tudo que é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu digo Amém. sempre isso, sempre, porque só em eu estar aqui dizendo para você o que Deus ele já fez, né? Eu sou mais que vencedora. Então, hoje em dia, Amém. eu estou frutificando através de tudo aquilo, como você falou. Deus transformou a minha dor em propósito. Então, muitas das vezes a gente está falando com mulheres que está cheia de dores e ainda não se acharam, não entenderam que essa dor o Senhor lhe transforma em propósito, né? Amém. E por incrível que pareça, né? Depois eu mando para você. Eu cheguei a pesar 105 quilos em um dos propósitos, né? Para a glória de Deus, eu venci aí a obesidade com muita constância, né? Vai fazer um ano agora em agosto. E para a glória de Deus, hoje eu estou assim dessa forma. Se fosse há um ano atrás, você ia ver eu bem. Então, porque até então foi tudo aquilo que eu estou passando para você. É tudo a gente procurar se autoconhecer, se permitir, né? Receber ajuda de quem pode nos ajudar. Então, é bem Amém. sobre isso, né? Sobre a gente tirar, permitir as raízes da rejeição sair para a gente começar
a curar, né? Porque eu costumo dizer que a cura sempre acontece nas nossas raízes, né? E muitas das vezes as dores estão tão profundas, Ana, a rejeição está tão grande que a gente até vive uma vida normal, rotina, né? Cotidiana, mas ainda continua lá. Então chega um momento que tudo aquilo tem que vir à tona para ser curado. Glória a Jesus. Glória Então, a Jesus. eu E me no Salmo, permiti. pode, Pode falar, Ana. no Salmo 147:3, diz assim: Ele cura os de corações quebrantado e enfaixa as suas feridas. Então, Jesus. essa palavra, esse versículo, ele vem muito de encontro com tudo que nós estamos conversando. Sim, sim. Porque o Senhor, ele tem cura, né? Isso. Tem esse bálsamo, esse refrigério. Assim como Isso. ele teve para a tua vida, assim como ele tem para diversas vidas aqui que vão passar por Glória a esse Deus. vídeo, né? O Senhor, ele cura, né? Ele cuida. E é muito forte isso, porque Deus, É, ele não sim. causa dor, mas ele usa a dor para nos Glória a transformar, Jesus. É. né? Então, o processo de tudo é um processo, né? Como você Isso. mesmo disse, você teve o abuso, você teve uma família destruturada, né? Sim. Mas você passou por esse processo, você passou por esse tempo, né? E hoje você entendeu o teu propósito, Isso. né? Então, o que que é importante? Reconhecer a dor, né? Sim. No seu caminhar, você reconheceu a dor, né? Você reconheceu tudo o que te aconteceu. Então, hoje nós podemos falar que você é uma mulher curada para curar. Hoje você Sim. está apta a curar, a trazer esse remédio. Há tantas vidas que ainda não estão. Tem vidas ainda que passam por tudo aquilo que você já passou, por tudo Isso. aquilo que você já superou, né? Só que ainda não sabe reconhecer a dor, não sabe o que está acontecendo, não sabe por quê, Sim. se perde no Isso. caminho, né? Então, Deus, ele é muito fiel, né? Principalmente quando a gente admite as dores que tem dentro Sim. da nossa alma, as dores que tem dentro do nosso coração, né? Então, é muito importante você admitir a dor, né? Entregar para Deus, né? Por quê? Porque terapia cristã, psicanálise, tantas Sim. ferramentas que Deus deixou para auxiliar, para ajudar, né? Mas tem coisas que é só Deus que cura profundamente, né? Sim. Tem as Sim. ferramentas? Tem. Tem, né? Tem tudo uma ajuda, tem. Mas o Senhor, ele é soberano. Glória a Ele Deus. que traz, né, o bálsamo, ele que traz a cura, né? Então, ele Sim. permite o processo, né? Porque a cura não é mágica. A cura, ela Não. é um processo, né? Tanto que nós estamos aqui para te Sim. ajudar a caminhar nesse processo. Glória a Jesus. E você já teve algum atendimento no qual você caminhou junto com a sua paciente? Você já teve alguma experiência? Ou até então você mesmo teve esse processo, É, reconheceu a dor? Ana, eu posso te falar que eu acredito que eu vou falar por mim, eu não vou nem falar de paciente, né? Eu de coisa boa é a gente testemunhar. E eu já cheguei àquele ponto que eu já cheguei, né? Nos últimos dias, agora não faz muito tempo, eu aconselhando uma pessoa, né? O aconselhamento, no caso, e me relatar, né? Ali que estava com, já tinha tentado tirar a própria vida e tudo mais, certo? E ali para mim, assim, quando ela falou aquilo ali, o tirar a vida, então eu disse, nossa, então o negócio foi muito sério. E quando ela começou a falar para mim, né, o porquê, o motivo que ela queria fazer aquele ato, né, ter aquela atitude, então ali eu auto me vi. Eu nunca fui uma pessoa de ter esse pensamento. Se eu disser a você que eu tive, não. Mas assim, a trajetória que levou ela até chegar a esse ponto, certo? Levou ela a ter a vontade de chegar ao suicídio. Em mim, não. Em mim, eu tinha o sentimento de culpa.
aconteceu aquilo ali, mas foi por minha culpa. Então, assim, eu me vi naquele paciente, né? Eu disse, meu Deus. Então, ali eu parei, Ana, eu digo a você que eu parei assim no tempo, foi como se eu tivesse vindo, Deus trouxesse tudo à minha mente e ali eu pude enxergar, né, através daquela vida, o que Deus tinha feito na minha, né? Eu disse assim, meu Deus, não só foi eu que passei por isso, e não só eu que vou passar. Então, assim, aquele negócio de, não só foi com a gente que aconteceu, não só é com a gente que acontece. Então, assim, eu disse, meu Deus, então tudo que me levou a viver o que eu vivi, né, as dores, hoje ela está passando pela mesma coisa. Então, assim, eu procurei, né, aconselhar da melhor maneira possível, mas eu posso dizer a você que não foi fácil, porque até então vem tudo aquilo que você viveu à tona, certo? Quando Deus cura, a gente não sente mais nada, né? Mas, assim, o que me chocou foi justamente eu ver naquele momento, Ana, que, assim, ainda acontece aquilo que me aconteceu no passado. Tá entendendo? Ainda me acontece de pessoas viver oprimidas, viver se sentindo culpada por tudo que aconteceu. Então, elas se fecham com as suas dores, como eu me fechava, certo? E continua lá. E na frente de todo mundo tá tudo bem, é um sorriso no rosto. E por trás, né, a tristeza, a angústia. Ninguém me entende, ninguém gosta de mim. Por que que eu tô o que é que eu estou fazendo aqui? Por que que eu fui gerada? Para quê? No meio de uma família dessa, que vive desse jeito. Então, assim, ela me relatando tudo aquilo e eu me auto-via eu me identifiquei na verdade. Eu digo, meu Deus do céu. E você vê uma raiz de uma rejeição tão grande na vida do ser humano que você diz assim, meu Deus, realmente, eu não vou dizer a ela que é o demônio, porque se eu for buscar na Bíblia, tem Aitofel, tem Saul, Davi, gente, são bases que pessoas que passaram por tribulações, como hoje em dia a gente vê tanta gente, Ana, dessa forma, e prefere se fechar, por quê? Porque Deus, ele faz todas as coisas, mas a gente vive dias escassos de quê? De conhecimento e da verdadeira palavra, Ana. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é viva, ela é cura. Então, a gente vê hoje em dia, e o ser humano prefere acreditar que tudo é o demônio. Mas vem cá, se Deus ele controla tudo, tem o controle de tudo, não pode o Senhor ter o controle sobre todos os demônios? Então, eu fiquei, né, autoanalisando e eu procurei, né, ajudar ela da melhor maneira possível, né, para a glória de Deus. E comecei a dizer a importância que ela tem, o porquê ela foi gerada, para ela se autoconhecer, porque de tanto você ser rejeitada e por várias das vezes, por mais as pessoas que você ama, né? Aí é que a pessoa se sente mais incapaz de passar por tudo aquilo. Então, eu passei por momentos que hoje, né, eu gosto muito daquele, o Salmo, o primeiro 3, né? É muito forte, eu acho lindo. Então, quando a gente passa a entender o para que a gente foi criado, o porquê a gente foi criado, que tudo, né, que a gente passou é para Deus nos usar para outras vidas e não foi para a gente ficar pela beira do caminho, a gente entende que o nosso chamado, todo o processo foi necessário. Hoje eu não poderia estar aqui falando para você de algo que eu não vivi. Hoje eu não poderia dizer, olha, Ana, eu tinha dores assim, eu passei por tudo aquilo, mas hoje eu falo com você como uma pessoa curada. E quando a Amém. gente fala de cura, né, Ana, a gente entende que é, é a alegria que a gente tem hoje de ser sarada por Deus, que a gente fala e a gente estamos falando para edificar outras vidas. Não dói, certo? A gente não tem angústia, não tem tristeza, né? Porque a gente entende que realmente o que Deus tirou, né? Ele colocou uma semente, mas foi para frutificar, foi para transbordar, né? Como eu costumo dizer. Para você estar curada, Amém. você primeiro passa pelo processo e depois você começa dentro da sua própria casa, que é o nosso primeiro ministério, né? A gente transborda. E hoje, para a Amém. glória de Deus, né? A gente vê
Deus fazer. Até porque depois que Deus te cura, ele te usa, né? Sim, Anotem aí, com depois que certeza. Deus te cura, ele É te muito usa, né? lindo. E aí, depois que Deus te cura, ele te usa. Daí tem a sua dor vira direção, o seu Glória a choro Jesus. vira palavra É lindo, é lindo. e a sua história vira cura para outras Glória a mulheres. Deus. É Repetindo, verdade. a sua dor vira direção, o seu Glória choro a vira Jesus. palavra e a sua história vira Glória a cura Deus. para outras mulheres. Desculpa. Então, você não passou por isso à toa, né? Porque Deus Sim. sempre ele traz a cura, ele traz o renovo e a transformação. E Glória aqui, a Deus. né, contando um pouco da sua história, do seu relato, se tem mulheres que se sentem assim, né, com o choro guardado, que se sentem Sim. aí reprimidas, que sentem que bloqueadas, Glória a né? Jesus. Sim. Tem aqui o teu Instagram para, Glória a né, só Jesus. te chamar no direct para você, né, fazer todo o processo de aconselhamento, de sessão terapêutica, né? Só te chamar num direct, que Glória a eu acredito e Jesus. creio que você vai transbordar. Nós estamos aqui para transbordar na vida de outras mulheres, né? Que Sim, precisam glória a Deus. também transformar o choro em alegria, porque Glória a você, Deus. mulher, não é obrigada a caminhar sozinha, né? Juntas somos mais fortes, juntas nós Sim. conseguimos, né, um processo mais vitorioso, né? Teve tempos na vida que tudo era muito difícil, que as mulheres viviam sozinhas, tinham vergonha de tudo, medo de tudo, né? Isso, é. Graças a Deus, Deus deixou as terapeutas cristãs, tá, gente? Porque tem uma É. grande diferença. E eu Sim, gostei sim. muito quando teve isso, de terapeuta cristã. Gostei muito, porque é pautado no Evangelho, é pautado É, na com palavra de certeza. Deus, né? É Então, uma chave, né, Ana? é uma, Foi uma chave para as nossas vidas, né? Para a gente ter aí é uma chave para como. nossas vidas, né? Com Porque a gente certeza. precisa viver esse tempo de cura, esse tempo de libertação, esse tempo de direção, né? Eu tô com a mentoria que vai acontecer presencial aqui em Londrina, Paraná, dia 23, Glória a às Jesus. 14 horas, que é esse tema, curada para curar, né? Vai Então, se ser você lindo. sentiu que essas palavras veio de encontro com a tua vida, com o teu coração, nos chama aqui no direct, né? É muito forte o que Deus está fazendo no meio de tantas mulheres, né? Porque Ele Sim. precisa que mulheres sejam curadas para curar. Eles Glória a precisam, Deus. né? Ele precisa dessa multidão, dessas milhares de mulheres curadas, né? Deus se alegra, né? E a gente também se alegra, porque uma mulher curada, ela muda a geração. Uma mulher Com curada, ela transforma tudo ao teu redor, certeza. né? Então é muito forte, né? Quando se trata de cura, é muito forte, porque Deus não desperdiça dor, né? Porque É você não sim. aconteceu por acaso, né? Tudo tem um propósito, né? Então o seu chamado, ele é preciosíssimo, né? Porque Deus quer usar a tua vida, usar o teu chamado para libertar outras mulheres do cativeiro. Amém? Glória a Jesus. Tem mais alguma coisa para pôr? Glória a Deus. Eita Deus. É, como é que se diz? Eu fiz até umas anotações, né? Que sobre tudo, né, Ana? Sobre o chamado, sobre o processo de chamado. Então, quando a gente fala de terapeuta, de mentoria, é algo que as pessoas ainda. Tem pessoas que fazem assim, mas é o que mesmo? O que significa? Então, assim, a gente vê ainda que já existe há vários anos, né? Há algum tempo, na verdade, mas para as pessoas ainda é algo diferente, é algo novo. Então, eu acredito que seja o novo de Deus que está chegando na vida delas, porque há muitas pessoas que têm esse bloqueio, como você falou, como eu passei para você, que a gente chega para aconselhar, a gente pergunta e a pessoa fica assim: você sabe que ela quer se abrir, mas ela prefere guardar ainda por medo, né? Por esse medo de, mas vão me julgar. Mas será que eu tô louca mesmo? Será que está acontecendo de errado? Será que eu tô. Então, assim, gente, olha, a gente está aqui para dizer que existe, que você não está só, que não é você passar por isso só, por esse momento só.
entendeu? Então, assim, o processo do chamado é necessário, mas Deus, ele nos deixou com a missão de ajudar vocês. Então, né, o Instagram de Ana tá aí. Quem quiser entrar em contato, né, também, ela atende também online também. Então, assim, o que você está passando é apenas um processo. E como a Ana falou, o processo, ele vai ter fim. E quando o processo tem fim, a gente entende que começa a ser vivido o propósito. Então, Amém. hoje em dia, você aí, mulher, que está pensando que você precisa levar tudo, dar conta de tudo, não é bem dessa forma. Então, você tem que se autoconhecer, se autocuidar, se autocurar, para poder você entender que não precisa carregar tudo sobre você. Então, muitas Amém. das vezes a gente entende que essa raiz que está aí tão profundamente, glória a Jesus, tem que ser curada. Tem que ser Amém. curada, tem que ser arrancada. Então, para você começar a florescer, porque você foi chamada exclusivamente pelo dono de tudo. E eu coloquei até aqui, Ana, a semente que quando eu estou ministrando sobre fé, eu gosto de mostrar, né? É a semente da mostarda. Olha só o grãozinho, que tamanho, né? Olha para cá, quase não dá para ver. Então eu costumo dizer, né? Antes eu e você, Ana, a gente era o quê? A gente era um grão de mostarda que o Senhor germinou. E quando a gente passa a entender que tudo começa pequeno para poder chegar a ser grande, a gente entende que a cura é desse jeito. A gente precisa dar o primeiro passo, dizer assim, eu preciso de ajuda. Aí eu vou falar com Ana, ela tem o conselho que eu preciso. Aí eu vou falar com Carla, porque ela tem o conselho que eu preciso. Então, assim, porque você foi escolhido para frutificar. E a gente Amém. vive um tempo de mulheres que precisam dessa cura, estão necessitando. Então, a diferença de você estar plantada no terreno fértil, né, que é o coração do Senhor, é justamente esse, é você entender que tudo aquilo que ele prometeu, né, todas as promessas que ele fez, se tem um processo. E nesse processo, elas não estão só. E eu costumo dizer, né, que tudo aquilo que a gente faz para o reino, Ana, a gente recebe em dobro, né? Amém. Glória a Jesus. E a gente tem que ter o amor, né? Então, assim, quando você me fez o convite, aí eu falando, eu digo, meu Deus, eu nunca vi ela. Aí eu fui, ô meu lindo, vem cá, meu amor, tem uma mulher, minha filha, aí ele, minha filha, faça a live, você tá acostumada a fazer, que negócio é esse? Eu digo, né, meu filho, vamos fazer. Então, assim, o apoio, né? Eu costumo dizer a todo mundo, né? O apoio do nosso cônjuge é muito importante. Não estou falando de dependência, tá, gente? Dependência emocional, não. Mas eu falo assim, avalia a construção do amor, da base sólida, né? Que é Cristo Jesus. E assim, o apoio dele, para mim, né? É em tudo. Eu disse, eu vou fazer assim. Então, sobre a live, o primeiro que disse assim, eu falei, você já respondeu? Cara, você já respondeu a irmã? Eu digo, vou responder, amor. Então, assim, o seu casamento pode florescer também, certo? Então, como? Você tem que procurar ajuda. E as terapeutas estão aqui, as psicanalistas, para isso, para ajudar você a Amém. entender, né? Porque muitas mulheres vivem frustradas, Ana, porque não conseguem transbordar para a vida do cônjuge, para a vida do filho, porque ainda precisa ser tirada raízes dela, raízes da rejeição. Amém. Amém? Amém. E caminhando já para o final dessa live tão gostosa, é tão gostoso te ouvir, Carla. A tua voz Jesus. traz uma paz, a tua Amém. voz traz cura. Isso é muito Amém. gostoso, Glória a muito Jesus. bom. E a gente caminhando, né, para o fim desse tempo tão gostoso, dessa live tão especial, eu quero liberar aqui para vocês uma oração de cura de feridas emocionais. Glória a Então, nesse Jesus. momento, coloque a mão no teu coração. Eu vou falando e vocês podem repetir. Amém? Amém, Jesus. Essa oração ela é libertadora. Pai, em nome de Jesus, neste momento, Sim, Deus. eu me apresento diante do teu trono.
Apresentamos Deus diante do como uma Pai. derrotada, mas como uma filha que reconhece a necessidade de ser moldada pelas tuas mãos. Glória a Jesus. Eu não venho buscar consolo humano, nem justificar as minhas dores, Sim, Pai mas me Deus. colocar diante da tua luz, que Aleluia. revela, purifica e transforma tudo Deus. que está oculto dentro de mim. Espírito Santo, sonda o mais profundo do meu coração. Vai Glória a até os Deus. lugares aonde a dor tentou se esconder, aonde Sim, as lembranças antigas construíram fortalezas e onde o inimigo tentou me glória a aprisionar por Jesus. meio de traumas, rejeições, Sim, Deus. palavras e decepções. Pai, eu não quero apenas sentir alívio, eu quero ser transformada. Glória a Isso Jesus. aí. Não quero uma cura superficial, quero ser liberta por completa. Amém, Tira Deus. de mim toda raiz de rejeição, abandono, humilhação, injustiça, traição e culpa. Corta com Glória a a tua espada tudo o que não vem de ti. Que todo vínculo de alma, toda lembrança dolorosa e toda ferida que o inimigo tentou manter viva sejam agora desfeitos pelo poder do Jesus. nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias, aleluias. Que Glória a live Deus. gostosa, que tempo abençoador. Tem mais algum Glória a Deus. recado, Carla? Amém. Não, Ana, só gratidão a você pelo convite. Glória a Jesus. E crendo, né, e agradecendo ao Senhor, né? A gente tem um coração muito grato a Deus. Eu costumo dizer que a gratidão, ela faz parte da minha vida. Eu agradeço ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito, que Ele faz. E creio que Deus, Ele vai continuar fazendo, né? Isso aqui foi só o começo de muitas Amém. outras coisas que o Senhor irá fazer, né? E você ter feito o convite foi só, eu posso dizer a você que foi só um pontapé para eu voltar a fazer, porque eu fazia bem antes, né, também. E muita coisa, a gente, o dia muito agitado, a gente passa um pouco despercebido e as pessoas pedem muito. E a gente vê que são pessoas, né, que precisam ser alcançadas mesmo pela a graça, a misericórdia do Senhor, assim como a gente foi. E glória a Jesus, crendo que Deus ainda ele restaura, ele cura, né? E a cura do Senhor é muito linda porque a gente sente essa graça, essa paz, esse amor tão lindo que ele tem por nós. Viu? E aqui eu agradeço a você em nome de Jesus. E um beijão no seu coração. Foi um prazer imenso estar com você aqui nesta manhã. Fique com Deus, glória a Jesus, né? E você vai deixar a live salva lá, depois eu compartilho também com as irmãs que estavam pedindo também. Tá certo? Um beijo grande. Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo esse canal de bênção que você está sendo. Que as bênçãos do Senhor venham a ser sobre a tua casa, cada vez mais sobre a tua Amém. família, teu casamento, teu ministério. Glória a Jesus. E eu creio que eu chego por aí, em nome de Jesus, para a gente dar lugar junto. Amém, meu amor? Um Amém. beijo no teu coração. Fica com Deus, viu? Amém. Glória a Glória a Deus. Jesus. Que Deus abençoe a todas vocês, a cada uma que vai estar aqui conosco nesse vídeo. Que você receba a cura, receba a paz e a Glória a graça do Jesus, Senhor eu te creio. acompanhe. Em nome de Jesus. Um beijão e até a próxima. Amém. Dá um sorrisinho aí para mim tirar uma foto. Tirei. Um beijo. Tchau, Beijo, até a próxima. tchau. Até a próxima.